Olá, senhores, muito boa tarde. Quem vos fala é Ingo Raul Hoffman, trader profissional. Hoje é 21 de setembro de 2025 e o nosso encontro de hoje vai tratar de um tema bastante simples, mas que não é abordado com a devida seriedade no mercado. Trata-se da paralela alfa e o poder angular. Portanto, tem uma conotação geométrica nesses conceitos e nessa forma de entender o mercado. Talvez seja por isso que ninguém fala a respeito e também por desconhecimento, porque eu tenho certeza que eu vou falar para vocês não existe bibliografia técnica e, portanto, é novo para a maioria dos senhores. No entanto, são aplicações muito simples e objetivas. Eu não tenho nenhum viés complicador, muito pelo contrário. Meu negócio é estar mais simples possível. Bem, para quem não me conhece, eu tenho 6 anos operando Forex. Escrevi o meu livro, Como Venci o Forex, está na Amazon. Na descrição do vídeo tem o link para quem se interessar em aprender mais. Os nossos vídeos, em geral, eles são relativamente longos. Dificilmente eu consigo fazer menos de 30 minutos. Mas vamos ver se a gente consegue. O conteúdo é simples, mas ele é muito eficaz, é muito eficiente. Então eu peço aos senhores que dediquem uma parte do seu tempo para isso, porque sem estudar, sem conhecimento, não existe trader profissional. De forma que tomem nota, porque vai ter muita coisa aqui que é novo para vocês. Ok? Bem, vamos falar um pouco sobre porquê da paralela alfa e o poder angular. Vocês sabem que os movimentos do mercado são impulsivos e corretivos. Tem uma fase que o mercado está empurrando e tem outra fase que ele está corrigindo. Isso é perfeitamente natural, porque em determinada fase os operadores do mercado estão, por exemplo, comprando e na fase seguinte eles estão fechando as suas operações para realizar o lucro. Esse então é o período de correção. Então o mercado tem esse viés, ele anda no sentido impulsivo e no sentido corretivo. Aqui vocês vão ver que não existe a possibilidade do trader não saber em que condição ele se encontra. Por quê? Porque o sistema de tendência é traçado automaticamente. Não é o trader que escolhe a tendência, é o computador, é a máquina que diz a tendência, a inclinação da tendência, por intermédio de uma ferramenta chamada canal do desvio padrão. Eu vou ler algumas coisas aqui para depois poder conceituar claramente mais devagar. O conceito aqui é o limite de correção. A paralela alfa e o poder angular te dá o limite da correção. Aquela correção, aquela que você pega a tabela de Fibonacci, que corrige lá 61,8, etc., né? Corrige 50%. Você não necessariamente precisa usar a tabela de Fibonacci, você vai passar a usar a paralela alfa. Eu vou ensinar como faz isso. É muito simples. Onde traçar? Sempre na base do movimento impulsivo. Qual é o grande diferencial? Sem ambiguidade, ela é determinística. Portanto, não tem eu acho, é ou não é. O
trade sempre sabe que movimento está, se está no impulsivo ou na correção. O ajuste do desvio padrão deve ser calibrado para conter o fluxo. Tendência de viés é indiscutível, é automático e preciso. Então, todo o contexto começa com o traçamento deste canal que vocês estão vendo em azul, que é o canal do desvio padrão. Esse canal, não adianta eu abrir a janelinha aqui que ela não aparece para vocês, mas vocês têm que ir lá nos objetos e selecionar canal de desvio padrão. O canal de desvio padrão, ele tem um ajuste, que é a largura do canal, que é chamado de desvio. E esse ajuste do canal do desvio padrão, ele é 0,7, 0,8, 0,9, 1.0, 1.1. O ajuste do canal, não se prendam a este número. O segredo do ajuste do canal é simplesmente que o mercado caiba dentro do canal. Assim como está aqui, ó. Tá vendo? A máxima não precisa sair, não pode sair muito, tá? Aqui já saiu um pouquinho demais. Mas é isso, ó. O mercado tem que ficar aqui dentro. Esse é o conceito. Ok? Quando você faz isso, você escolhe esse pedaço aqui de mercado, isso aqui está ativo, eu tenho uma operação que está aberta aqui, hoje é domingo, uma operação que depois eu vou explicar para vocês os motivos ali. Então você está vendo aqui um gráfico de linha, na verdade são médias móveis exponenciais e elas estão inseridas dentro deste canal do desvio padrão. A única regulagem que vocês precisam fazer no canal de desvio padrão é o ajuste da largura das barras externas. Você tem que fazer com que o canal contenha todo o movimento, assim como está aqui. Veja que aqui ele saiu, ele está fora, ele vinha entrando no canal. Aí a construção estava mais ou menos até a metade, eu peguei e criei o canal. Deixa eu ver aqui. Uma coisa aqui. Aqui em cima está o botãozinho do canal, está aqui. Acho que vocês conseguem ver. Eu consigo movimentar o canal para lá e para cá, para onde eu quiser. Só eu tenho que pegar ele e botar no início do movimento, onde eu quero, e arrastar ele até o ponto que eu quero, até onde eu tenho preço. A partir daí, só fixar ele. Ok? Vocês estão vendo o mercado aqui em outro movimento. Então, nesse trecho de mercado, eu tenho este canal. No trecho mais à esquerda aqui, eu tenho um canal mais largo, que é uma outra operação já antes dessa. Nós vamos nos ater neste momento, neste canal aqui. Eu vou aproximar um pouco mais. Então, resolvido o problema do canal, você vai fazer esse traçamento e ele automaticamente vai colocar essas linhas, essas três linhas, a borda de cima, a borda de baixo e a linha de regressão, que é esta linha azul do meio. Mas a paralela alfa, onde está a paralela alfa? Eu vou mostrar para vocês uma paralela alfa. Eu vou fazer aqui para vocês. Eu simplesmente copio o canal. Posso copiar pela barra do meio. Ó, aqui tem uma linha. Eu copiei. Aí eu só arrasto pelo meio e levo para onde eu quiser. Qualquer lugar do gráfico eu posso pôr ela desde que ela fica paralela. Entendido? Eu vou criar outra barra aqui. Uma menor ou maior, não importa. Eu faço as barras do tamanho que eu quero. Ok? Aqui, ó. Esse é o contexto. Você vai criar uma barra
que é paralela ao canal de desvio padrão, portanto, paralela ao padrão da tendência. Não é você que escolhe a inclinação da tendência, é o cálculo do desvio padrão que determina a inclinação da tendência. Essa inclinação aqui é precisa. Veja, eu vou apagar essa linha aqui. Vou pegar essa linha aqui. Se você for fazer um canal, uma linha de tendência baseado nos fundos, por exemplo, veja a inclinação dela. Tá certa essa linha? Claro que não. A linha da tendência é esta linha aqui. O ângulo está errado dessa linha aqui, ó. Isso é um traçamento manual, é um traçamento empírico, é um traçamento com nível de precisão praticamente zero. Isso não é um canal de desvio padrão. Esse canal aqui é simplesmente um canal de mínimas e máximas sem muita razão de ser, vamos dizer assim. Então, o que você tem que fazer? Você tem que criar linhas paralelas, que é chamada de paralela alfa, porque ela utiliza o mesmo cálculo das médias móveis exponenciais, que é gerido pela letra grega alfa, que calcula a ponderação das médias. Então, essa linha central aqui é uma linha que recebe a ponderação das médias móveis exponenciais, especialmente da parte do cálculo chamado alfa. Por isso que é as paralelas alfa. Como está escrito assim, paralela alfa e o poder angular. Aonde está o poder dessa linha? Está justamente no paralelismo que ele tem com o canal. Isso aqui é fixo. Enquanto o preço, o mercado estiver andando dentro desse canal, você não mexe nele. Deixa ele quietinho aí, deixa o preço percorrendo. Eu estou com uma operação aberta dentro do canal. Isso aqui leva semanas para modificar. Veja o que eu fiz aqui. Eu vou selecionar e peguei uma reta daqui. Vou ajustar ela bem direitinho para que ela fique alinhada. É muito simples, só que tem segredo. E botei lá, ó. Lá naquele cantinho lá, no topo. Senhores, presta atenção que eu vou falar agora. Abre os neurônios. Ninguém disse isso para vocês. Se a linha de tendência do desvio padrão é uma linha de queda, é uma linha vendida, é uma linha sentido negativo, todos os movimentos do mercado dentro deste canal que vão para baixo são movimentos impulsivos. Dentro deste canal, todos os movimentos que vão para baixo são movimentos impulsivos. Não esquece, eles acompanham o movimento principal da tendência. Essa linha e esse canal mostram o movimento principal da tendência. Muito bem. Todos os movimentos que tem dentro deste canal que vão para cima são o quê? Movimentos corretivos. Portanto, aonde eu vou colocar a linha da paralela alfa? Eu botei aqui, ó, onde traçar sempre na base do movimento impulsivo. Não tem ambiguidade, é na base do movimento impulsivo. Veja aqui, ó, eu tenho um traçamento para baixo, no sentido da tendência. Esse traçamento é o quê? É um traçamento impulsivo. Então eu vou pegar a barrinha e colocar aqui, ó. Mas como ele coincide com aquela outra barrinha de trás ali, aquele outro topinho de trás, eu já usei a mesma barrinha para os dois.
Então eu plotei uma paralela alfa aqui nesses dois topos. Agora eu pego outra aqui, ó, outra paralela, tá aqui ela, tracei, tá bonitinha, tá bem conferida que tá na medida, botei nesse outro topinho aqui. Lindo. A outra, essa aqui, também tá bem bonitinha, bota aqui no topinho. E aqui tem uma outra, ó, também tá lá na medida certinha, assim, não tem mistério nenhum. Veja que essa aqui, inclusive, combina com a outra. Tá? Eu posso, inclusive, prolongar. Vou tirar essa aqui, excluir. Posso prolongar esta aqui. Vamos ver se ela ficou alinhada. Está alinhada. Então, ela vai lá daquele topinho lá, passando por esse topinho aqui. A coisa fora aqui. Pronto. Então o segredo da paralela alfa é você colocar ela na base do movimento impulsivo. Como nós estamos em um movimento de queda, a base do movimento impulsivo é em cima. Então nós temos que botar em cima, no pivô de alta, que é a base do movimento impulsivo descendente. Veja aqui, ó, movimento impulsivo descendente. Qual é o diferencial? Onde traçar? Na base do movimento. Diferencial sem ambiguidade determinística. Trade sabe sempre em que movimento está. Vamos imaginar este movimento aqui, ó, bem no centro. O que aconteceu? A barrinha do movimento, a barra do alfa, da paralela alfa, está aqui em cima. O movimento aconteceu para baixo, normal, sem problema algum. Chegou no momento que ele parou e ele começou a retornar. Mas ele não retornou até lá. O limite para este movimento retornar é aquela barra lá. Por isso da importância dessa barra. O movimento veio até aqui embaixo, corrigiu, mas não foi até lá. Veja esse outro movimento aqui, ó. Aqui nós temos um topo e um movimento de descida. O movimento nasce aqui, o impulso de descida, ele desce, para aqui, e aí ele sobe. E ele rompe o topo da origem do movimento impulsivo. E continua subindo e rompe o outro topo do outro movimento anterior. E sobe mais um pouco, e aí faz o seu topo. Então, todo este movimento aqui, para cima, foi movimento corretivo. O movimento gerador impulsivo é esse aqui. Daqui até aqui. Então a vantagem que você tem em operar a paralela alfa é que ela te dá o limite da correção do movimento. Vamos agora aqui atrás onde está o mouse. Esse topo aqui é o segundo topo de cima para baixo. O movimento inicia, começa a descer, desce, em um momento ele para e aí ele retorna. Ele deveria retornar até a barrinha de topo. Mas não foi, não teve energia. Então ele continuou flutuando aqui. Aí chegou em um determinado momento, ele tocou na barrinha de máxima. Aqui é o limite dele. Ele não pode passar daqui. Essa correção. Mas ele flutuou mais um pouco para baixo. Veja que se apoiou no centro do canal. E aí deu mais uma estilingada para cima e rompeu o limite do movimento impulsivo. Significa dizer que da barrinha para cima não é mais movimento corretivo.
é outro movimento. A correção é até o limite da barra de impulsão. Aqui é o início, aqui é o fundo e aqui é o topo. O que ele fez aqui depois é outro movimento, ele rompeu a barra, tá vendo? Então, o que isso aqui mostra para os senhores? Mostra que existe um limite para a correção. Vamos no primeiro movimento lá de cima. Onde é o limite da correção? É essa paralela alfa que está colocada aqui em cima, que é a cópia da angulação da tendência. Eu simplesmente puxei essa barrinha dali, né? Vocês sabem disso, já fiz isso. Puxei de lá, botei aqui no topo ou na base do movimento impulsivo que é para baixo. A tendência é de baixa, então o movimento é para baixo. O movimento desceu, corrigiu e não foi lá. Ele ficou flutuando por aqui só depois que ele foi lá. Então esse movimento que foi aqui para cima, que chegou até aqui, foi um movimento corretivo. Não esqueça, subindo neste caso aqui é correção. Descendo é impulso. Nasceu aqui, impulsionou para baixo, corrigiu, impulsionou de novo e corrigiu até o limite. Então o que aconteceu aqui, nesse ponto? O mercado respeitou o nível de correção. Se ele respeitou o nível de correção, significa o quê? Voltará a impulsionar. Quando você vai à praia de mar, você entra no mar, você recebe as ondas. E depois de uma onda vem o quê? Vem o repuxo. E depois do repuxo vem o quê? Outra onda. E depois da onda vem o repuxo novamente. Então, o que acontece é exatamente isso. Onda, repuxo, onda, repuxo. É impulso e correção, impulso e correção. Sempre assim. O movimento corrigiu aqui e impulsionou para baixo. Aí ele fez uma correção aqui, ó. Não foi até lá em cima. Perceberam? Então essas paralelas alfa, elas limitam o movimento de correção pelo ângulo, não pela escala de Fibonacci. Vejam aqui, eu vou melhorar um pouco a ampliação aqui, talvez. É muito simples, só que não conheço ninguém que usa esse sistema. Aqui, senhores, ó. O movimento saiu lá de cima, bem no topo da tela, foi até aqui embaixo e fez uma correção. Esta correção não foi até lá em cima, ela parou num nível inferior de um topo anterior. Aqui, ó. Então significa dizer, ela não foi até o limite dela porque ela não teve energia e ela parou nessa resistência aqui. Que na verdade essas linhas são linhas, é como se fossem muros em que o preço tem que pular. E ele não conseguiu passar, mostrando que falta de energia na correção. Então ele volta a descer, faz uma pequena correção novamente e despenca. Aí claro, nesse topinho aqui eu botei uma outra linha, porque é um topo, é um lugar, é a base do movimento descendente. O movimento desceu e agora ele está subindo. Eu estou posicionado aqui tem uma linha verde, que é um trade comprador. Esse ativo aqui é dólar franco suíço no time frame de 12 horas. O que vai acontecer com esta linha amarela aqui? Depois eu já vou explicar essas linhas aqui também. Nós vamos fazer ainda uns quantos identificações
da paralela alfa. O que está acontecendo com essa linha aqui? Essa linha aqui, na verdade, é valor, tá? Essa linha chama-se imunitária. O que está acontecendo? Ela deve passar por essa barra aqui. Se ela passar, ela vai romper a barra. Mas existe uma forte possibilidade do mercado chegar até aqui e voltar. Voltar a cair. Veja que ele fez isso aqui, já caiu. E esse nível que combina aqui, combina lá em cima. Então, essa paralela alfa aqui, ela é forte, é como se fosse um muro bem alto. É provável que pode até passar, mas está mostrando aqui um ponto de decisão muito claro. E veja, como a barrinha está atrás, eu estou negativo nesse trade. Esse trade no momento está negativo. Existe a perspectiva de ele subir? Sim, mas tem que vencer essa barreira aqui. Essa é a principal barreira que o movimento tem agora. Esse movimento é presente, é do dia de hoje. Hoje não, sexta-feira. Então veja, essa barra me mostra muita coisa. Tem um problema de dificuldade de continuar corrigindo aqui. Ok? Muito bem. Então eu não posso acreditar direto que vai subir ou direto que vai descer. Eu preciso ver o que o mercado vai fazer aqui. É um ponto de decisão. E o preço está colado na barrinha amarela. Então é ponto de decisão realmente. Bom, agora eu vou mostrar o padrão convencional do Fibonacci. Recomendo que façam mais ou menos dessa mesma forma, porque fica uma forma bastante clara e didática, e fácil de entender e não complica a vida de ninguém. Peguei o movimento do topo até o fundo, movimento impulsivo. Tudo que desce nesse sistema é impulsivo. E o movimento corretivo também. Agora eu pego a escala de Fibonacci. O que eu quero medir? Eu quero medir quanto que o mercado retrocedeu, quanto que foi o retrocesso, a correção. Eu pego a minha escala, boto o zero no fundo. Para quem nunca viu escala de Fibonacci, é assim que se faz. Não pode fazer diferente, senão vai fazer errado. Aqui está a escala de Fibonacci. Pego o movimento impulsivo e coloco aqui para ver o quanto ele corrigiu. Ele está contando aqui 9, 10, 50. Vou tirar o retângulo verde para não complicar. Veja que está aqui, ó, perto do 69,1. Passou um pouquinho do 61,8. A teoria clássica de Fibonacci diz que uma correção padrão é em torno de 61,8% da própria escala, que seria bem aqui onde nós estamos. Então nós estamos num ponto de reversão? Sim, estamos num ponto de provável reversão da correção. A correção vai até aí e inverte. É provável? É provável. Só que, quem me diz aonde é o ponto de reversão? Nada mais do que a paralela alfa. A paralela alfa está me confirmando o ponto de reversão. Ela é o limite, é como se fosse um muro de 5 metros de altura para pular. Bota um humano para pular um muro de 5 metros de altura. Só presidiário mesmo que pula. Então veja, essa linha aqui é extremamente decisória, paralela alfa. Quem deu o nome para ela fui eu. Porque ninguém usa essa linha aqui. Veja que a linha coincide com a escala de Fibonacci. Isso não é achismo, tá? Isso é pura matemática e geometria. Ok, senhores? Mas a percepção que há de se ter é que
você não necessariamente precisa usar a escala de Fibonacci para encontrar o ponto. Perceberam? Eu sei que aqui tem um ponto difícil de passar e que pode haver a reversão. Havendo a reversão aqui, eu fecho a operação e abro outra no sentido contrário. Vou tirar aqui o gráfico. Ok? Bom, agora nós vamos então vocês já entenderam a base do sistema. Basicamente, as paralelas alfa são a reprodução do eixo do desvio padrão. Tudo que desce aqui é impulso, tudo que volta é correção. Vamos para alguma outra área. Deixa eu mudar de gráfico. Vou pegar outro gráfico aqui. O que é isso aqui? Ah, isso aqui é o euro. Vamos ver o que tem aqui. Vou tirar isso aqui. Tira fora. Tira fora. Tira fora. Vocês estão vendo que não existem velas, né? Eu não opero com velas, eu opero com linhas. Você pode continuar operando com velas, não tem problema nenhum. O sistema é absolutamente o mesmo, só você vai ver velas. Aqui o sistema é o contrário. O que está em azul aqui? Vou botar um azul mais forte aqui para vocês. Aqui está traçado o canal. Veja que os preços estão contidos dentro do canal, sem problema nenhum. E aqui a gente tem alguns traçamentos de paralelas. Aqui eu tenho uma paralela. O que é aqui dentro? O que acontece aqui dentro? Aqui é um canal de subida. Se é um canal de subida, tudo que sobe é impulso e tudo que desce é reversão. Aonde eu devo colocar as paralelas alfa? Na base do movimento de subida. Ok? Então veja. Vou pegar essa paralela aqui e vou largar aqui. O movimento começa aqui, onde eu estou com o mouse, sobe, intercepta o centro do canal e reverte. Absolutamente normal, movimento impulsivo e vem o movimento corretivo. Eu coloquei a paralela alfa na base do movimento impulsivo. Vamos dizer que o mercado esteja na metade aqui, você está subindo, mas você já tem aqui a linha da correção máxima. O mercado evoluiu, chegou no topo, reverteu, e você tem a linha de onde é o movimento máximo. E o mercado voltou, quicou em cima da sua linha. Você coloca essa linha quando tiver esse fundo aqui. O que esse movimento aqui está dizendo para você quando ele para em cima da tua linha da paralela alfa? Está dizendo, aqui é o limite da correção. E o mercado respeitou o limite da correção. Então, se ele respeitou o limite da correção, o que vai acontecer daqui para frente? Impulso. Lembra da onda e do repuxo no mar? Só vai acontecer impulso daqui para frente. Olha lá, deu mais uma quicada, mais um impulso e se mandou para um novo movimento. E veja que a quicada também praticamente encostou na linha. Quer dizer, a teoria e a retórica é exatamente a mesma. Impulso. Foi lá em cima. E desceu. Quando ele desce, ele não tem essa linha aqui que nós colocamos aqui. Ainda não tem essa linha. Porque você não sabe onde ele vai parar. Aonde é o limite para ele parar? Aqui na sua barra. Na paralela alfa que você botou. Mas o preço não veio
até a paralela alfa. Ele não corrigiu até o limite. Ele corrigiu até um ponto. Tudo bem, o preço vai ir até onde ele tem energia. Então vamos ver. Eu vou fazer agora aqui a montagem tradicional de Fibonacci. Aqui. Podemos começar aqui. Bota o retângulo até o ponto de fundo, impulso, topo e a correção até aqui. Depois ele voltou a subir. Ele não foi até esse fundo aqui. Então eu vou pegar a escala. O que eu preciso medir, né? Eu preciso medir de cima para baixo quanto que ele corrigiu. Então eu boto a escala começando em cima, de cima para baixo. De cima para baixo. Está ajustado. Tiro o reservatório, o verde. Vamos ver se eu consigo dar um pouquinho mais de zoom aqui. Aqui, senhores, vejam, ele corrigiu exatamente 50%. Corrigiu 50%, mas até onde ele poderia realizar o movimento? Até aqui. Então, com essa correção aqui, foi suficiente para ele voltar a subir. Significa que os traders começaram a comprar o ativo aqui, foram comprando. Chega um ponto que satura. Aí o que eles fazem? Começam a vender os seus ativos, as suas operações. E à medida que vai vendendo, vai corrigindo. Durante a venda, eles estão realizando o lucro dessa compra aqui. Só que realizaram até os 50%. Significa pouca gente realizou lucro nesse período aqui. E ele voltou a subir porque mais traders, mais gente querendo fazer dinheiro, acelerando a tendência. Então ele pegou e subiu. Mas o limite, a paralela alfa, estava aqui embaixo, determinística, dizendo para você, daqui não pode passar. Quando ele vira para cima aqui, nos 50% de Fibonacci, você viu que ele não foi até lá embaixo. Olha, se ele virou para cima aqui, o que vai acontecer, senhores? Se nós estamos numa tendência de alta, só pode subir. Bum! Foi lá em cima, ó. Não entrou no trade por quê? Estava com medo? Então, a linha paralela alfa é altamente determinística. Ela diz para você até onde o preço pode ir. Se o preço romper a linha limite da paralela alfa, significa que ele não vai corrigir. Veja o seguinte agora. Essa linha aqui é uma outra paralela também. Nós estamos aqui no euro 12 horas. Vou botar ali no mesmo ponto. Como se trata de movimento impulsivo, comprador, é de baixo para cima. A gente coloca a linha na base do movimento. Vou tirar um pouquinho o zoom para não complicar a vida de vocês nem a minha. Subiu, inverteu e está executando a sua correção. Até onde pode ir essa correção? Até a barra alfa. Se passar da barra alfa, tem movimento de reversão na área. Então vamos botar a escala de Fibonacci aqui para comprovar para vocês. Bota o quadrinho verde, bonitinho, até lá em cima. Ok? Temos que medir o movimento de correção. Então é esse movimento de descida. Novamente, de cima para baixo. Bota lá em cima o 100. Ah, desculpa, errei. É o 0 que tem que ir lá em cima. Eu também erro de vez em quando, viu? É normal, né? Vou tirar o retângulo aqui. Senhores, aonde que está o ponto aqui? Está bem na linha, perto da linha de preço, tá? O preço está um pouquinho na frente. Veja ali, ó.
69,1. Vai reverter aqui? Não sabemos. Só Deus sabe. Mas está bem perto do limite. O que tem que fazer aqui? Espera, pelo amor de Deus. Espera a decisão. Aqui vai ter decisão. Provavelmente aqui, para quem opera vela, vai encontrar doji, vai encontrar outras velas que mostram indecisão. Se ele passar, ele vai evoluir mais. Pode parar nesse de baixo aqui, ó, que é lá de baixo. Tá vendo? Ó, que teve 2 pontos. Eu posso até alongar esse aqui para que ele enxergue, para que você enxergue que tem mais essa barreira aqui. Cada paralela alfa é uma barreira que o preço tem que vencer. Então veja, ali teve 2 toques e tem um mais lá atrás, tem 3 toques nessa barreira aqui. Simples, está aqui descrito. Esse é o limite do preço. Se ele passar daí, ele não vai reverter. Ok? Vamos mais um pouquinho. E já estamos em 40 minutos de mercado. Vamos ver se eu acho outro aqui, mas não quero passar muito de 1 hora, mas tem que falar outras cositas. Ver se tem alguma coisa. Aqui tem vários. Vamos tirar. O que é aqui, ó? Movimento de tendência de alta, pegou o desvio padrão, traçou, deixou as curvas dentro, ajustou a calibração da curva do desvio padrão, e aí pegou uma linha e traçou o fundo aqui, ó. Pum, foi para lá. Copiamos a linha ali. O mercado foi, subiu e tocou naquela lá, que é o mesmo topo daquele lá, ó. E voltou. E parou aqui, ó, em vez de voltar aqui. Esta parada dele aqui, que nós traçamos então essa linha, não vindo até aqui, o que diz isso aqui? Por que ficou esse buraco aqui? Dizendo, eu não tenho força de ir até o limite. Eu não preciso corrigir até o limite, vou corrigir só até aqui. Ok? Aqui o movimento que vai até lá em cima, no meio do caminho ele fez uma correção. E continuou subindo. Perfeito? Chegou aqui quase no topo, fez outra correção e continuou subindo. Então eu botei uma linha aqui e botei outra linha aqui. Olha a energia que ele tem. Subiu, fez a correção e subiu. E aí o que aconteceu com o preço? Perdeu energia lá no topo e começou a descer. Aí ele rompeu esse limite aqui, dizendo para ti, eu não vou corrigir aqui. Então, a leitura a partir dessa barra alfa é, estou despencando. Esqueci que aquilo ali é uma tendência de alta. Esqueci que é uma tendência de alta. Estou despencando, ele vai despencando. Aí ele passa por esse fundo aqui, ó. Estou despencando. E aí ele para aqui. Aí eu botei essa barra aqui, outra paralela alfa. E aí você vê que ele está subindo. A partir da paralela alfa, subida é impulso, então vai para o impulso. Aí ele reverte, aí ele começa a descer. Ele rompe a seu próprio limite de correção. Rompe o próximo limite de correção. O que está acontecendo aqui? Não é mais correção, é impulso. Ele está impulsionando para baixo. Ou seja, a gente não chama de impulso, mas ele tem energia porque ele venceu o limite de correção. Entendeu, senhores? Então, esse contexto aqui, ele é muito preditivo. É só fazer e montar direitinho. Pode ser as velas aqui, olha aqui, ó, nesse aqui. Subiu, corrigiu, subiu, venceu. Por que ele venceu aqui? Porque ele está operando, ó, o movimento grande. Esse todo movimento aqui. Venceu aqui embaixo também, ó. E foi parar cá embaixo. Então, esse pequeno movimento, porque o mercado é fractal,
Então ele tem movimentos dentro de movimentos. Esse pequeno movimento aqui venceu. Quando ele está chegando aqui no outro, o que você pode imaginar? Será que ele vai vencer? Não sei, eu acho que sim, pode ser que sim. Pum, venceu. Pô, tem energia. Aí ele encontra essa outra linha aqui. Ele deu uma dançada em cima da linha. Será que tem energia? Eu acho que não. Ele começou a subir. Pumba, passou. Ainda pegou mais uma. Tum, venceu. Lá embaixo. Todo esse movimento a partir de lá até aqui, o que aconteceu? Correção dentro dos seus limites com impulso. Ok, senhores? Eu vou lá para o outro ativo agora. Eu acho que eu expliquei razoavelmente. Fizemos várias, né? O canal desvio padrão realmente é implacável. Ele é perfeito. Paralela alfa e o poder angular. O poder angular é a linha, aonde ela se posiciona, tá? Mostra o limite de correção do preço ou valor. Preço é a linha BID que vocês veem. Valor, por exemplo, são essas duas médias aqui. Isso aqui é uma média 1 exponencial e uma média 3 exponencial. A média amarela é chamada imunitária. Ela é uma EMA 1 aplicada ao preço médio. O nome dela é imunitária, porque ela é imune a ruídos. Por causa do cálculo exponencial e por causa da aplicação ao preço médio. E a vermelha é chamada de meia derivada. É uma EMA 3 aplicada também ao preço médio. Por que ela é meia derivada? Ela é meia derivada porque ela pondera 50%, o cálculo exponencial pondera ela em 50%. Portanto, retira peso dela para o presente em 50%. Derivada porque ela deriva da própria imunitária. A imunitária é 100% de energia livre. A EMA 3 é 50% de energia livre. Ambas médias móveis exponenciais. Isso aqui é valor, não é preço. Eu não opero preço, mas vocês podem operar o preço da mesma forma, exatamente igual, olhando as velas que vocês têm. Ok? Você vai olhar, em vez de olhar a ponta da média, você vai olhar a ponta do pavio da vela. Não muda nada. Se quiser operar as médias, também pode. Então, o segredo é que ele mostra o limite da correção do preço ou valor. É determinismo, tudo que desce é impulso e tudo que sobe é correção, neste aqui. As linhas de tendências manuais não são precisas. O canal desvio padrão é absolutamente perfeito. O conceito é o limite da correção, onde traçar sempre na base do movimento impulsivo. Portanto, a partir desse momento, você sempre saberá onde é o movimento impulsivo, onde é o movimento corretivo. O grande diferencial da paralela alfa é que não tem ambiguidade, é determinístico. Você sabe se você está em tendência de baixa, em tendência de alta, se você está no impulso, se você está na correção. Ajuste do desvio padrão deve ser calibrado para conter o fluxo. Não esqueça de calibrar o canal para conter o fluxo. O movimento tem que ficar dentro. As velas pode sair eventualmente só o paviozinho para fora, tá? Para quem utiliza a vela, pode deixar a pontinha do pavio para fora. Tendência, viés indiscutível. É automático e preciso, não tem o que discutir. Então, quando você vai entrar no trade, você já sabe que você está no movimento impulsivo e é para baixo, meu amigo. Não tem volta. Essa linha central aqui do desvio padrão chama-se regressão linear, tá? Quando você está positivo, está numa inclinação positiva, está compradora, quando está negativo, está vendedora. Bem, eu espero que eu tenha explicado razoavelmente bem
a paralela alfa. É absolutamente simples de trabalhar com ela, não tem mistério. E ela te dá um horror de informação. Agora eu vou falar uns minutinhos, nós estamos com 50 minutos de vídeo, falar 5 minutos, 10 minutos, sobre o teorema do cruzamento polarizado posicional. Senhores, quem desenvolveu o cálculo exponencial foi um sujeito chamado Robert Brown, um colaborador da Marinha Americana depois da Segunda Guerra, um matemático, que desenvolveu uma parte do cálculo exponencial que chama-se as ponderações baseadas em alfa, tá? E eu, quando estudei o cálculo exponencial, eu entrei lá dentro, depois do escritório, no laboratório, no banheiro, eu fui lá no fundo do cálculo exponencial. E aí eu descobri o teorema do cruzamento polarizado posicional que eu formulei dentro do próprio cálculo exponencial. Ah, mas ninguém sabe disso. Ninguém sabe disso, porque ninguém foi lá dentro. Então o que eu vou dizer para vocês agora é a mais pura e líquida verdade matemática. Não tem ambiguidade. O teorema do cruzamento polarizado posicional diz: em cada pernada impulsiva ou corretiva só existe um cruzamento. E o fundamento das minhas operações são entradas nos cruzamentos e saída nos cruzamentos. Opa, desculpe. Então, o que acontece? Eu vou ampliar um pouquinho mais aqui para ficar bem claro para vocês. Eu vou entregar para vocês agora o que não está escrito também em livros de análise técnica. Quando acontece esse cruzamento aqui, cruzamento polarizado posicional, veja que as duas médias, a amarela é a 1 e a vermelha é a 3. A amarela é imunitária e a vermelha é meia derivada. As duas estão apontando para cima, portanto este cruzamento está polarizado positivo. Se as duas estão polarizadas positivo, acontecerá o cruzamento. Então a minha entrada no trade é aqui, ó, pimba. Entra e fica posicionado. Veja que aqui não cruzou. Por quê? Porque a vermelha está polarizada ainda para cima. Não tinha como cruzar. Avançou mais um pouco e aí sim, a vermelha apontou para baixo e a amarela cruzou, ambas polarizadas negativamente. Então, nesta pernada daqui até lá, só teve um cruzamento. E você tem que ficar no trade até o próximo cruzamento. Aqui você fecha a operação e abre de novo. Até o próximo cruzamento. Ou fecha aqui no pivô, ou no próximo cruzamento. Senhores, isso é um teorema, portanto, ele não falha. Isso é absolutamente matemático. Para quem lembra do tempo da escola, tinha o teorema de Pitágoras, que trata do triângulo retângulo. Se você pegar um triângulo retângulo e botar as medidas, sempre vai dar o resultado certo que Pitágoras calculou, do próprio teorema. É impossível dar errado. O que eu estou mostrando para vocês é impossível dar errado. Olha aqui, ó. Tanto é que a minha base operacional é toda ela só nessas duas linhas. Cruzou para cima, a amarela está positiva, a vermelha está positiva. Quem agride é a linha amarela. A amarela é que cruza a vermelha. Porque eu disse para vocês, a amarela é preço, é valor. É como se fosse um carro de 1000 cavalos. E a vermelha é um carro de 500 cavalos. Não tem como competir. A amarela sempre vai ultrapassar. Ultrapassou, sinal, ponto de entrada de trade. Vai embora. Aqui. Vai embora. Lá para cima. Fechou a operação, teve cruzamento, desce até que haja outro cruzamento. Aqui cruzou, houve outros cruzamentos. Vamos lá.
as outras. Aqui, ó. Desceu, tocou, não passou porque a vermelhinha estava declinando, não estava polarizada, melhor, subindo aqui, ó. Não estava polarizada, esperou mais um pouquinho e aí polarizou as duas. Aí aconteceu o cruzamento. Portanto, o cruzamento de médias móveis exponenciais aplicadas ao preço médio são eventos matemáticos, replicáveis, reproduzíveis e 100% confiáveis. Veja que o cruzamento aconteceu bem no arco aqui dos arcos de Fibonacci e o outro cruzamento também. Cruzou de novo aqui, cruzou de novo aqui. Olha aqui, desce. Ele tentou cruzar, não vai cruzar, porque essa média aqui precisa estar polarizada para cima. Essa polarizou para cima e essa não. Foi embora. Aqui embaixo cruzou. Descruzou e cruzou de novo. Então, senhores, o que eu espero depois desse nosso encontro de alguns 60 minutos, aí 1 hora, é que de alguma forma eu tenha passado alguma informação que seja relevante para os senhores, principalmente os traders que estão em fase de aprendizado mais expressivo. Use a paralela alfa. Você vai estar usando uma ferramenta altamente determinística, não tem ambiguidade. O cruzamento polarizado posicional eu entreguei aqui para você. Algo absolutamente inovador no mercado, ninguém conhece isso aqui. No canal tem outros vídeos explicando sobre o cruzamento polarizado posicional também. Também tem outros vídeos no canal explicando os arcos de Fibonacci. Eu utilizo muito esses arcos de Fibonacci. É uma conjunção de ferramentas para que você tenha a melhor informação possível. Com certeza, tudo que eu falei para vocês não tem nada de achismo, não tem mimimi. É isso aqui que vocês estão vendo. Eu não tenho necessidade de passar para vocês nada de marketing. Estou falando a mais líquida matemática e experiência operacional. Pegue a sua plataforma, calibre as médias, coloque, veja no gráfico, no canal tem outros vídeos que falam sobre, muito detalhadamente sobre essas médias aqui. Experimente operar numa plataforma demonstrativa. Experimente operar com suas velas. Procure fazer sentido. Se isso faz sentido para você no teu cérebro, isso deve ser utilizado. Porque se você não vê sentido na coisa, não adianta, não perca tempo. Agora, se de alguma forma essas informações que eu passei para você, de algum jeito, tocou a sineta lá no cérebro, tocou a sineta no bolso, ó, então aí já é motivo de prazer, de felicidade, porque eu cumpri o propósito, que era entregar conteúdo para vocês. Ok, senhores? Meu muito obrigado, tenham um bom dia e um forte abraço para todos.